Oi, gente, boa tarde. Vamos começar mais um vídeo para falar de marcenaria, um assunto assim que é tão vasto, tão amplo. E hoje nós vamos entender o que é que teu cliente quer, mas ele não te conta. Sim, cliente não conta tudo pra gente. Ele quer o que ele espera daquela marcenaria que você vai projetar para ele, que ele te contratou para que você desenvolva. Mas ele, por mais que conte muitas coisas, sempre tem algo que ele não te conta. E a gente vai desvendar isso para poder acertar no projeto da marcenaria. Então, eu sou a Gabriela Grepp, arquiteta, especialista no desenho de marcenaria, e eu estou aqui para compartilhar o que eu venho desenvolvendo ao longo de toda a minha carreira, que é projetar marcenaria de forma simplificada, detalhada, personalizada. E o tema de hoje é: o que é que o teu cliente espera da marcenaria que você está projetando para ele? O que é que ele não te conta que ele quer, mas que você tem que entregar? Sim, porque a gente, independente dele te contar ou não, você tem que entregar para ele. Porque é isso que ele espera. Não se engane, ele espera isso de você e é isso que a gente faz acontecer para eles, né? Então, para começar a nossa conversa, a gente precisa entender que existem 3 tipos de clientes. Então, a gente precisa começar a entender quem são eles para entender o que eles necessitam. Rapidamente, eu vou passar para você aqui esses 3 tipos. O primeiro tipo é aquele que já chega sabendo o que ele quer. Ele é bem decidido, ele é objetivo, ele tem clareza do que ele está querendo, de como ele quer. Esse é o cliente decidido. Então, ele já sabe o que ele quer. Tem um segundo cliente que não sabe o que quer, né? Ele quer algo, mas ele não sabe te explicar o que é exatamente que ele quer. Então, ele vai te dar muitas referências e, ao mesmo tempo, vai te deixar um pouco confuso, assim como ele tá. E ainda existe um terceiro que acha que sabe o que quer. Esse é o mais comum para mim. Esse cliente, ele acha que ele sabe o que ele quer, mas na verdade ele não tem noção do que ele está querendo. E aí a gente precisa entender isso para conseguir ir fazendo uma leitura real. É uma leitura. Por quê? Para projetar marcenaria, a gente vai utilizar de 2 situações. Uma que não tem nada a ver com o projeto, que é essa que a gente está tratando agora, que é entender o que o cliente deseja, o sonho, o que é a expectativa, a demanda, entender o que é esse briefing. E o outro que é projetual, que é exatamente o que eu tenho que fazer para alcançar isso, que é a demanda que chegou até a gente. Então, esses são os 2 pontos que nós temos sempre que estar checando, tendo atenção, e um interfere no outro, um impacta no outro. Não é assim, posso fazer só um e o outro deixo de mão, do tipo, eu vou cuidar muito bem do projetual, porque é a minha área, eu domino, eu sou especialista em desenhar marcenaria, eu sei exatamente o que vai ficar bom, o que não vai, e eu deixo de analisar ou de compreender o que é que esse cliente quer e o que é que ele demanda. Se você fizer isso, você vai cair no maior dos erros dentro do escritório de arquitetura e design. Um erro que vai te levar a prejuízo. Sim, você vai tomar um baita de um prejuízo caso você vá por este caminho apenas. E por que você vai tomar um prejuízo? Porque quando a gente não olha o cliente e olha apenas a técnica, né, que é nosso domínio, a gente tem um retrabalho. Pensa naquele cliente que vai fazer você refazer o projeto 10 vezes, vai ficar com dúvida e vai pedir para você fazer mais umas 5 opções para no final ficar com a primeira.
Quando tiver instalado, e mesmo assim, quando tiver na instalação, ele vai ter dúvida e ele vai querer que você fique lá. E tudo ele vai querer te perguntar, tudo ele vai ter dúvida, tudo ele vai te ligar. E você não vai se ver livre desta pessoa. Não é se ver livre no sentido, entrega o projeto, não quero nunca mais ver. Não, não é isso. Existe uma quantidade, um nível de contato que é durante o processo que é normal. O cliente te ligar para perguntar, o cliente ligar para você para ter dúvida é normal. O que não é normal é quando isso é exagerado. Quando ele não consegue dar um passo sem te ligar, e quando ele te liga hoje por um motivo, amanhã ele te liga desfazendo o motivo, uma semana depois ele liga mudando totalmente. E isso te deixa refém desse cliente. O cliente, ele não tem segurança naquilo dali. E aí, o que acontece? Você toma um prejuízo, por quê? Você tem que dar atenção para essa pessoa. E no momento que você está dando atenção para essa pessoa, todo o planejamento de dentro do teu escritório, que é o andamento de outros projetos, embola. E aí você começa a entregar, ou você começa a não atendê-lo no momento que ele precisa, e aí ele pode ficar chateado. E aí, se você não dá atenção para ele, ele com certeza vai ficar chateado, entendeu? Então, é um prejuízo para você. Por quê? Um cliente insatisfeito, ele vai falar contra o teu serviço e contra a tua pessoa, porque eu, enquanto arquiteta, a gente, enquanto arquiteta, enquanto design de interiores, a marca é a gente. Então, se a pessoa não gosta de mim ou do meu modo de trabalhar, ele não gosta da minha marca. Então, se ele fala que a profissional, a arquiteta, Gabriela, não dá atenção, não atende, não dá suporte, quem é que quer contratar um profissional desse? Eu não vou querer. Sinceramente, eu não quero um profissional que não me dá atenção. Eu não quero um profissional que não me acompanha. É claro que isso tem que estar bem claro, nítido entre as partes na hora da contratação. Mas independente disso, você tem que dar um suporte, você tem que dar uma atenção. É você que projetou para aquela pessoa, é você que sabe, né, da técnica, dos detalhes. Então, isso fala contra a tua marca. Então, entende que você projetar, fazer um projeto de marcenaria, faz um detalhamento assim maravilhoso. O projeto é algo assim, é lindo, e aí você não dá um pós-venda, um acompanhamento, porque você não ouviu o que o cliente queria. Então, você projetou algo que não era o que ele queria. E, obviamente, que ele vai ficar no teu pé para você mudar. E aí, isso vai te dar um prejuízo. E sem falar, se isso não acontecer depois do projeto executado, aí o prejuízo é maior. Porque ele pode alegar que você não projetou o que ele queria. E na hora de passar a conta para o marceneiro, ele querer que você pague a conta. Porque isso pode acontecer, é nossa responsabilidade. Então, se você não tiver isso muito bem acordado, muito bem estabelecido, conversado, pode te dar uma dor de cabeça gigantesca e atrapalhar os seus planos de firmar a tua marca no mercado, de expandir o teu negócio e de conquistar clientes novos e bons clientes, porque você tem esse que vai se falar contra você. Então, repara que entender este cliente, fazer a leitura de quem é o nosso cliente, como ele é e como ele age, é importantíssimo para que a gente comece a projetar aquilo que o cliente quer. Então, porque ele não vai te falar tudo. Não vai, ninguém fala. Não fala tudo, não. Tira por você, gente. Para você, para pensar. Quando você foi contratar algo e você explica exatamente o que você quer, sempre fica um detalhezinho de fora que dirá o nosso cliente, que não sabe explicar aquilo que a gente vai projetar para ele. Então, é muito importante isso. E eu digo que a gente não conta tudo porque eu já passei por essa situação. Gente, já fiz isso. Então a gente precisa extrair isso deles, o máximo que a gente puder. O máximo que a gente puder, a gente precisa, sabe,
tirar informações dele, porque é essencial para a gente projetar. Só que existem alguns pontos que a gente não precisa extrair deles, porque eles vão chegar no escritório dizendo que não ligam para isso, mas se você for cair na conversa deles, você vai errar. E aí é nesse ponto que a gente vai tratar hoje, para vocês entenderem aonde é essa pegadinha que o cliente faz com a gente. E que a gente tem que estar muito esperto para não cair nisso e reverter isso. E, óbvio, quando a gente reverte essa situação, o cliente fica mega satisfeito. É impressionante, tá? Até porque faz parte do nosso trabalho fazer isso, tá bom? Então, como que a gente vai lidar com essa situação? Então, vamos lá. Como que eu lido com essa situação toda, que eu acabei de falar, do cliente não falar, ou do cliente que sabe e do que não sabe, do que acha que sabe? Como é que eu identifico? O que eu faço? O que eu posso fazer? Gente, é mais simples do que a gente imagina. A primeira coisa, a gente tem que perceber qual é o teu cliente. E pela fala, o cliente já mostra se ele sabe o que ele quer ou não. Por quê? Para todo cliente, para todo projeto, você vai começar fazendo uma conversa, uma reunião para entender o que ele quer e você vai fazer perguntas, além do seu briefing. E você vai conversar com ele, naturalmente. E você vai perguntar do que ele gosta, ele vai te dar referências de estilo, de desenho. E ele vai dizer que ele gosta da linha reta, das cores tais, não gosta de tal elemento. E aí você consegue entender, se você faz mais uma ou duas perguntas sobre estilo, se ele facilmente consegue responder a mesma coisa desde o início, é um cliente que já sabe o que quer. Ele consegue compreender as suas perguntas e ele te responde de forma objetiva. Ele pode sim, se você trouxer uma sugestão para ele pode até ficar em dúvida se ele gostaria de mudar a opinião dele ou não, mas ele sabe daquilo que ele gosta. Então, assim, é o primeiro ponto para a gente identificar um cliente. Quando o cliente sabe, ele vai te dar esse tipo de resposta. Quando o cliente não sabe o que ele quer, ele te dá 1000 referências. 1000 referências. E durante o processo, entre a primeira reunião e você está criando, ele vai te dar mais referências. E quando você pergunta, ele vai gostar de tudo. Então, ele gosta do branco, ele gosta do preto, ele gosta do madeirado, ele gosta do recuado, ele gosta do estilo nórdico, ele gosta do estilo rococó, do clean, ele gosta de tudo, ele acha tudo bonito. Quer dizer assim, o que você acha da gente fazer um buffet todo reto, suspenso? Nossa, lindo. E sim, o que você acha da gente mexer, botar com serralheria? Nossa, gosto também. Então, você já viu que ele não sabe o que ele quer. Mas desse que não sabe o que ele quer, você consegue extrair qual é a necessidade dele. O que ele gosta, como ele gosta de usar, ele consegue te dizer. Então, você tem que se apegar nesses detalhes com ele, tá? Então, esses detalhes de como ele gosta de usar, qual é a melhor maneira, qual é o horário, qual é o que ele gosta de guardar, o que ele gosta de fazer em casa. Você tem que começar a pegar ele, comer ele pelas beiradas, como diria minha mãe, né? A gente come pelas beiradas para poder extrair dele aquilo que nem ele sabe que ele tem. Então, é um trabalho meio de psicologia, de investigativo, mas que é importantíssimo. Então, com uma boa conversa, você já consegue identificar. E aquele que acha que sabe, mas no fundo não sabe nada, ele é um pouco parecido com o que não sabe, tá? Mas ele fica afirmando algo e ele tem uma fala que é muito característica, do tipo, não, é porque eu vi no Instagram, na casa de tal pessoa, de tal influencer, de tal blogueira, aí eu vi que tá sendo tendência a usar isso, assim, assado. Essas frases já dizem que a pessoa tá muito preocupado com o que tá na moda. Isso significa que ela, teoricamente, não sabe o que ela gosta.
tá? Então, ela não tá sabendo muito bem o que ela tá gostando ali, porque ela tá indo por uma referência externa e que pode ser, não vai se adaptar à realidade dela. Então, a gente também tem que interpretar se aquilo que ela tá gostando vai combinar com o estilo de vida dela, se vai combinar com o espaço que ela tem e se combina com a proposta que ela tá querendo que você crie. Então, assim, você tem que entender, fazer essa leitura. E eu vou dar um exemplo bem prático, né, que eu passei por isso. Recentemente não, ano passado. Ano passado, uma cliente, já minha cliente, né, me pediu para refazer a parte da sala de TV dela. Aí ela falou assim, tá muito ultrapassada, era toda preta, né? Então tá muito ultrapassada e tal, eu quero mudar, dar uma cara mais moderna, mais elegante, tá muito ruim, a gente já reformou a casa toda, só esse espaço que não fizemos nada, então a gente quer mudar. Ok. Aí eu falei assim, você pensou em alguma coisa, tem alguma coisa em mente, etc e tal? Ela gosta muito de madeira, eu já sabia, né? Minha cliente. Mas ela gosta também de ela tem um estilo mais elegante, mais clean, nada muito rebuscado, mas ela gosta de uma coisa bem detalhada, com uma criatividade, uma coisa personalizada. E aí eu falei assim, você já pensou em algo? Você já viu alguma coisa? Ela falou assim, ai, já. Aí me falou mais ou menos o que ela queria, né? O estilo que ela queria que eu seguisse. Eu entendi, fiz algumas perguntas, ela me respondeu. E aí, no meio do caminho, ela me mandou umas fotos de referência. E uma foto que ela me mandou de referência foi da casa de uma blogueira. E é uma sala de TV linda, maravilhosa, assim, com vários detalhes, etc e tal. Ela me mandou aquela foto de referência. Aí eu assustei, porque não era muito estilo dela, mas ao mesmo tempo falei assim, não, ok, ela deve estar querendo algo diferente. Peguei algumas referências, né, do estilo que ela me mandou para poder criar e utilizar esse tipo de estilo, de impacto que tinha ali, né, na dela, porque eu não tinha condição de se replicar e, obviamente, eu não faria isso. Então, eu entendi. E a foto referência que ela me mandou, a cor era toda cinza. O que eu fiz? Suavizei o cinza, mas mantive o cinza. Eu falei assim, ela quer uma coisa mais laqueada, mais não sei o quê. Investi nessa cor, né? Ela não gostou. Quando eu apresentei, ela não gostou. Por quê? Porque, na verdade, aquilo que ela gostou na casa dessa blogueira, e ela tinha dito, olha que bonito. Eu falei assim, mas você não usou essa... Mas você me deu essa foto, você falou dessa cor. Ela, não era isso. Aí que eu entendi. Ela não queria aquela cor. Ela queria o impacto da beleza do conjunto. O conjunto tinha uma iluminação difusa, indireta, misturava materiais, né? Tinha prateleiras e tinha partes fechadas, então tinha uma parte que tinha adornos. Ela queria isso, esse encanto daquela foto. E o cinza não era o que ia fazer ali brilhar o olho dela. E então eu falei bem assim, então, como eu já sabia, eu já tinha feito 2 opções, uma cinza. Eu fiz uma opção cinza e fiz uma toda na madeira. E eu apresentei as duas para ela. Ela gostou mais da madeira, foi a que foi feita. Eu acho que a cinza ficou mais elegante, mas no final eu concordo que para o conjunto total da casa inteira, o de madeira era o mais acertado. Era a escolha mais certa a se fazer. Mas entenda que a gente tem que fazer uma leitura do cliente. Eu quase errei. Por quê? Porque eu achei que a cor que ela estava me mostrando era o que ela queria trazer para a casa dela, quando não era. Então, quando o cliente traz foto de referência para a gente, o que a gente precisa olhar é o impacto que aquela foto está causando, porque é isso que ele quer. E não necessariamente o material A, B ou C, ou a disposição que está ali naquela marcenaria. Então, a gente consegue fazer essa leitura. Mas você entende que se eu replico, ele não sabe isso. Somos nós que temos que interpretar.
Na cabeça dela, se ela pegasse aquela marcenaria daquela foto que ela viu e botasse na casa dela, ela ia gostar. Mas quando eu trouxe, né, no 3D para a casa dela, ela não gostou. Ela não era o que ela queria. Ela queria o impacto que foi causado com aquela marcenaria. E não a marcenaria. Ela não queria uma cópia. Ela queria o efeito, a sensação, a emoção que ela sentiu ao ver aquela foto daquela casa. Então, essa é a leitura que a gente tem que fazer. E isso pode ser, assim, essencial, primordial, para que o seu projeto de marcenaria atenda de forma satisfatória ao teu cliente. E isso é algo que ele não nos conta. Ela não vai me contar isso, porque ela não sabe. E se ela não me conta e eu não descubro, eu nunca vou acertar no projeto para ela. Nunca. Sabe aquele cliente que você desenha uma sugestão, ele pede para mudar, você muda, faz outras, pede para mudar, na terceira, você mudou tanto que é melhor você pegar tudo, amassar, descartar e começar do zero. Só que olha quanto tempo dentro do teu escritório isso vai levar. Olha quanto tempo você vai ficar, né, ali trabalhando sobre esse projeto e que é desnecessário. Não estou falando que você tem que fazer de forma muito rápida, mas a gente sabe o tempo que gasta para cada tipo de projeto. Se você estabelece que você faz isso com 1 mês, você não pode levar 4. Isso é prejuízo. Entendeu? Então, você tem que entender esse prazo de tempo que quanto mais assertivo você for logo de primeira, menos revisão você faz, mais dentro do prazo você fica e mais satisfação tem todo mundo. Então, isso é otimizar e isso é saber gerenciar também, né, o teu tempo, o teu escritório. Por isso que eu falo que se você não acerta nesse tipo de projeto, nessa leitura, você toma prejuízo. E fácil. Você pode tomar prejuízo inúmeras vezes. Aí você imagina. Ninguém está aqui para tomar prejuízo, né? Eu não quero. E por que eu tô falando isso? Porque eu já passei por isso. Eu já tomei prejuízo. Muito. Porque eu projetava sem ter essa conversa exaustiva com o meu cliente. E aí, o que acontecia? Eu refazia 1, 2, 3, 4. O cliente me ligava 1, 2, 3, 10 vezes. E aí, eu começava a embolar todos os outros serviços. Não conseguia pegar novos, porque eu não tinha, né, terminado. Tomei muito prejuízo por conta disso. O único prejuízo que, graças a Deus, eu nunca tomei foi precisar refazer a marcenaria para o cliente. Tipo, eu pagar para o marceneiro, refazer algo, foi o único prejuízo, assim. Mas de tempo e de energia dentro do escritório, com certeza. E eu digo, para quem está começando, você vai tomar uma vez, mas você vai tomar esse prejuízo uma vez, vai entender como é que ele é e, ó, rapidinho você passa. Essa é a intenção, tá? Porque a gente acaba só aprendendo quando a gente leva na cabeça. Então, isso é um dos pontos, tá? Então, para aprender a lidar, você tem que entender, fazer essa leitura do teu cliente. E você faz dessa forma que eu acabei de listar. A segunda é você ser muito sincero com o teu cliente. Joga limpo, joga aberto. Quando ele pedir algo que você não acha que é adequado para ele, fala que você não acha que é adequado. Fala que o que ele está pedindo é feio. Fala que o que ele está pedindo não vai funcionar. Fala que o que ele está pedindo vai extrapolar o orçamento que ele diz que ele tem para fazer aquela marcenaria. Fala, tem que jogar limpo. Você tem que ser sincero com ele, até na hora de fazer as perguntas. Porque ele vai questionar e muitas vezes os clientes têm medo de responder algumas coisas porque eles acham que a gente tem uma segunda intenção. Não entendo isso, mas eles acham que a gente tem uma segunda intenção por trás das perguntas. A minha única segunda, terceira e quinta intenção por trás das perguntas é projetar melhor para ele. Unicamente isso. Então, essa sinceridade precisa ser desde o início para que você possa acertar nesse projeto e extrair do teu cliente aquilo que ele não está te contando e para você resolver essa situação. Então, sinceridade para tudo.
se não vai funcionar, se você se enganar com algum motivo, se não importa. Você tem que ser sincero com o teu cliente. O terceiro ponto é você para projetar sendo prática. Não adianta, a gente tem que entender que a gente faz projeto para pessoas. Pessoas que têm uma vida cotidiana, pessoas que têm uma vida rotineira, não é glamour na vida das pessoas todo dia. Aquilo que a gente projeta tem que ser funcional e prático. Não adianta eu querer fazer algo que não seja prático, porque eu não vou estar fazendo um serviço benéfico para o meu cliente. Ele vai cada vez mais que ele tiver uma dificuldade para falar ou para fazer, para usar aquela marcenaria, ele vai me xingar. Ele vai lembrar de mim e não será por um motivo bacana. E não é isso que eu quero. Então, eu sou muito prática. Eu lembro, uma vez, essa historinha prática, eu sempre bati nessa tecla desde a minha época de estagiária. Quando eu comecei a desenhar, eu era estagiária, comecei a projetar marcenaria, eu era mais uma copista, né? Me passavam a ideia do que era para ser feito, eu desenvolvia tudo e ia achando as soluções técnicas de caixa, montante, essas coisas todas. E tinha muito projeto de bancada em L. E você sabe, né? Bancada em L, imagina, uma bancada de cozinha em L, o armário embaixo em L faz um canto. Alguém aí consegue me dizer se que é fácil limpar o canto desse armário numa bancada baixa? Você imagina você se abaixar, ajoelhar no chão e se esticar dentro do armário, colocar o seu bracinho com um paninho, com uma buchinha, sei lá o que você usa para limpar o teu armário, mas deve ser algo desse tipo, e colocar lá dentro e aquela quininha que quase você tem que pegar a ponta da faca para limpar, porque a poeira gruda. Gente, aquilo é um inferno para quem já teve que limpar armário embaixo da bancada, sabe disso. Então, quando eu projetava, eu fazia nesse canto um chanfrado. Eu nunca fazia um canto de 90 graus. Eu fazia um chanfradinho. Sabe? Eu botava um cantinho aqui assim e fazia um chanfrado. Por que isso? Porque esse quina viva, eu trazia a ponta mais para frente e facilitava da pessoa alcançar com a mão e facilitava a limpeza desse canto. A dona do escritório, onde eu estagiava, ela nunca entendeu por que eu fazia isso. Nunca. E ela sempre batia na tecla comigo. Ah, Gabriela, desnecessário você fazer isso. Não precisa. E aí eu falava assim, não, precisa sim, coitada, ela vai ter dificuldade para limpar o armário. Aí ela, não tem problema não, ela se vira. Nossa, aquilo doía dentro de mim quando ela falava que ele se vira. E eu não achava justo. Só que esse detalhe ela não olhava na hora de sair no final da produção. Então, eu ficava quieta, ficava por isso mesmo, e eu mantinha o chanfrado, porque ninguém merece esse canto para limpar. Então, desde a minha época de estagiária, eu olho esse lado da manutenção e da limpeza. Por quê? Porque eu preciso facilitar a vida dessa pessoa. Porque imagina se fosse comigo. Eu penso assim, cara, se fosse comigo, eu só ia pensar assim, quem foi que projetou esse armário? Tem certeza que nunca limpou um armário para saber. Porque não é possível. Eu tenho certeza que eu ia falar isso dessa pessoa. E eu não quero que fale isso de mim. Então, isso é se preocupar com a praticidade daquilo que você está projetando. Não é só bonito, estético, funcional, encanta e uau. Não. Tem esse outro lado. E isso é um dos pontos que o teu cliente não fala. Ele quer essa praticidade. Ele quer essa facilidade. Ele não quer ter dificuldade dentro da casa dele. Ele não quer ele ter que limpar isso com dificuldade. Ele não quer que o funcionário dele reclame que não está conseguindo limpar ou que não limpe e ele, quando descobrir, já vai estar um bololô horrível. Então, ele não fala isso porque nem ele sabe que ele quer isso, mas isso é o que a gente tem que entregar. Eu tenho que entregar isso. Então, gente, para lidar com
aquilo que o cliente não nos conta, a gente tem que, primeiro, fazer uma leitura bem feita do nosso cliente, depois, jogar muito sim, aberto, né, com sinceridade com ele, e, por último, projetar de forma prática, pensando naquilo que é o dia a dia, mas que o teu cliente não te contou. Isso é o que a gente precisa entender, porque é o que o teu cliente quer. É isso que ele quer. Mas ele não vai falar isso para você, né? Sou eu que tenho que descobrir. A gente quase tem uma bola de cristal aqui no escritório para poder descobrir essas coisas, tá? Arquiteto tem um pouco de psicólogo, médico, vidente. A gente tem que ter umas paranormalidades aí para poder ajudar, porque é muito intenso aqui nosso trabalho. Eu posso fazer um paralelo quando tenho uma amiga com os pediatras. Gente, que é coisa mais difícil do que ser pediatra? Eu tenho algumas clientes e amigas que são pediatras e elas falam, nossa, Gabriela, a gente cuida de pacientes que não sabem dizer o que tem. Então, a gente tem que ir pelo sentimento. Eles não sabem falar. Se ele tá chorando, eu sei que tem algo errado, mas ele não me diz onde nem o quê. Então, eu tenho que ser investigativa, né? É uma tarefa muito difícil para os pediatras. Pensa que não... E eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu falei assim, gente, é verdade, né? Criança não fala, ela só chora, berra, esperneia, né? Se estiver doendo, machucando. Então, ela não vai dizer igual a gente, fala assim, doutor, tá doendo aqui, é uma dor aguda que vem daqui, passa para cá e a... Não. A criança só chora. Então, assim... A profissão do arquiteto, eu posso fazer tipo um paralelo com essa do pediatra, porque o cliente ele sabe só o que está por fora. Tem coisas que ele não nos diz, mas que a gente tem que entender que ele quer, tá? Então, essa é a sacada que a gente pode agregar e que é importantíssimo da gente colocar isso no nosso método, né, de projetar, na nossa maneira de fazer, de criar, né? E aí agora a gente vai na prática. Quais são essas situações? Como que isso acontece na prática mesmo, né? Eu já falei algumas situações aqui, mas na prática a gente lida com essas situações da seguinte forma. Primeiro a gente vai projetar pensando sempre na manutenção dessa marcenaria. Se a gente consegue pensar na manutenção, como eu falei, né, no exemplo do armário debaixo da bancada, em fazer um chanfrado e não uma quina, eu estou pensando na praticidade da limpeza, do acesso e da manutenção dessa marcenaria. O cliente não chega aqui para mim dizendo que ele não quer se abaixar para poder fazer limpeza ou que ele não quer que a funcionária dele faça isso. Mas quando isso não acontece na casa dele, ele fica satisfeito. Então, é algo que está, assim, atrelado, ligado diretamente e que a gente precisa atender, tá? Então, a primeira coisa é isso. A gente precisa projetar para essa manutenção. Pensa, gente, na praticidade de limpeza, se você teria na tua casa, se vai encardir, se vai quebrar, se vai ficar destoante. Tem que pensar nessas possibilidades todas. Se vai ter material para limpar, como é que vai limpar. Eu penso até quem é que vai limpar aquilo dali. Se é a minha cliente ou se é alguma funcionária. Porque se for funcionária, não adianta você colocar material que precisa, que requer um monte de cuidadozinho, porque ela não vai fazer. A melhor das suas funcionárias não vai ter esse cuidado. Esse é o tipo de cuidado que só a gente, que é dona da casa, tem. Não adianta. Nem ninguém vai ter, é a gente que tem. Então, a gente tem que facilitar a nossa vida. A nossa, do nosso cliente, e a da pobre criatura que tem 50 mil tarefas a ficar pensando em qual é o pano, qual é o produto que ela vai separar para limpar exatamente aquele tampo e o pé é com outro. Então, praticidade é o nome do jogo, tá? Outro é uma questão da gente entender
a própria estrutura do nosso cliente. Vamos lá. Seu cliente é uma pessoa mais idosa, mais velha, então bora fazer uma marcenaria que não seja difícil de acessar, que não seja perigosa, que não seja pontiaguda, que não vá machucar, porque senão ele não vai atender. Então, ele não vai dizer para você que ele está idoso e que você tem que pensar nisso. Jamais. Jamais mesmo, tá? Porque quem está ficando idoso não gosta de admitir que está ficando idoso. Então, quem admite é porque já está bem idoso ou porque tem alguma comorbidade além da idade. Então, a gente tem que fazer a leitura. Se é uma pessoa idosa, a gente tem que facilitar a vida dela. Então, a gente projeta pensando em quem está usando. Eu vou projetar o que é pensar, né, em quem está usando. Porta muito grande, que vai ficar pesada. Porta muito pequena, prateleira muito pequena, porque dificulta a enxergar o que tem, dificulta a pegar o que tem. Prateleiras muito baixas ou prateleiras muito altas. Isso tudo vai interferir no que você vai estar projetando. E o cliente não está te pedindo isso, mas ele espera isso de você. Ele não está te pedindo para você ter o cuidado com a idade dele, com o modo dele abrir a porta do armário, pegar a roupa e o sapato. Mas ele espera isso de você. O cliente não está perguntando se você... Ele não te pede, né? Para que você faça uma marcenaria à prova de funcionários da casa dele. Mas ele espera isso de você. Então, você vê que são muitas expectativas que os nossos clientes têm sobre nós e sobre o que a gente vai produzir para eles, que eles não nos contam, mas que eles estão aguardando que elas aconteçam. Então, a gente precisa estar atento, né, fazendo essa leitura para poder não cometer esses erros, ou pelo menos o mínimo possível, porque a gente também não é perfeito, né? Alguma coisa vai passar despercebida e tudo bem, ninguém morre por conta disso. O que não pode é você não perceber nada. Um ou outro deixar batido, não tem problema. Pode ser até que ele nem reclame. Não tem problema. Mas a gente precisa estar atenta. Aqui eu tenho uma dica muito boa para aquele cliente que sabe que... Ele diz que sabe o que ele quer, mas no fundo ele não sabe. E quando eu falo que a gente precisa ser sincero com o nosso cliente, eu preciso... É nesse nível que eu vou relatar para vocês agora. Eu tenho uma cliente que ela sabe o que ela quer. Ou pelo menos ela sabe o que ela não quer. O que já é um grande começo, gente. Se o teu cliente não sabe exatamente o que ele quer, mas ele sabe o que ele não quer, já pede para ele listar. Porque aí você sabe que aquela lista ali tá fora, você não vai nem chegar perto. Então eu tenho uma cliente que ela sabe o que ela quer, mas ela não sabe como, obviamente, por isso que ela recorre a mim. E eu fui fazer um projeto para ela e ela me pediu um estilo super clean, leve, com continuidade, sabe? Aquela coisa muito bem moderninha, quase contemporânea, mas é só moderninha. E assim eu fiz, e dentro do que eu projetei, ela chegou e falou bem assim: amei, tá lindo, mas dá para você mudar aqui e colocar um detalhezinho aqui assim, nesse pedaço, nessa primeira porta? Aí eu olhei e falei bem assim, dá? Ah, tá. Aí ela pensou mais um pouco. Tá, mas aqui você pode mexer mais um pouquinho, porque eu queria que fosse uma outra diferença, tivesse mexido tal, não sei o quê. Queria que você mexesse aqui. E outra coisa, eu queria que a altura fosse diferente, assim, assado. Aí eu deixei ela falar todas as observações dela. Se eu seguisse todas as observações dela e mexesse, né, fizesse as alterações, eu ia destruir aquilo dali que ela tinha gostado. Então eu cheguei para ela e falei bem assim, olha, esse desenho, ele só funciona porque ele tem esse estilo, essa altura, esse tamanho, essa forma. Se eu mudar aqui, aqui e aqui, eu vou desconfigurar. Vai ficar feio e você não vai gostar e não vai ser o que você está me pedindo. O impacto disso dentro do local, né, que era o local lá que você quer, vai ser completamente o oposto do que você está me pedindo. Se isso daqui não está te atendendo, não tem problema. A gente não segue por esse caminho e a gente vai fazer outra proposta. Mas mexer nesse nível
de itens que você está me pedindo? Não posso, porque vai ficar feio. Entendeu qual é o nível de sinceridade que a gente tem que ter com o nosso cliente? Entendeu também que eu não simplesmente digo não, não pode. Eu explico por que não pode. E a pessoa compreende por que não pode. E aí ela faz uma decisão, se ela quer ou se ela não quer. E aí junto a gente chega num resultado que é o resultado satisfatório para esse cliente. Então, esse é o nível de sinceridade que eu uso e que dá certo. Eu explico por que pode, por que não pode. E tem hora que eu não gostaria, que eu fico apaixonada pelo que eu faço, e eu quero realmente que a pessoa faça aquilo, mas ela não gostou. Então, eu não forço a barra. A pessoa não está satisfeita daquele jeito, porque tem outros itens que ela prefere, que são prioridade para ela, eu pego aquele meu desenho e vou mudar e vou fazer outra proposta, mesmo estando apaixonada por ele. Porque outro ponto que nós temos que entender é que nós estamos projetando para outra pessoa, não é para a gente. Então, não é o que eu gosto, como eu gosto, a facilidade que eu tenho de abrir as portas e gavetas que eu tenho que levar em consideração. Eu tenho que levar em consideração para quem eu estou desenhando. Então, essa é a forma da gente solucionar todas essas questões e solucionar dentro daquelas perguntas e daquelas respostas que eles nem sabem que eles têm, que não, e coisas que ele gosta e que ele não sabe que gosta. Então, a gente precisa fazer essa leitura muito bem feita, muito atenta, né? Por isso que não dá para correr com o projeto, não dá para fazer projeto com a toque de caixa, porque a gente esquece de um item ou outro, não vai atender, não vai ficar satisfatório, não vai ficar de acordo com o que o cliente quer. Então, essa é a forma que eu tenho de entregar o que o meu cliente quer, mesmo que ele não me diga exatamente o que é que ele quer. Eu tenho que fazer uma leitura muito bem feita do tipo que ele é, se ele sabe o que ele quer, se ele não sabe, ou se ele acha que ele sabe. Eu tenho que fazer uma leitura do que é a expectativa que ele está projetando para aquilo ali que ele está, né, construindo comigo. E eu tenho que levar todo o meu conhecimento de praticidade, funcionalidade e aplicar dentro desse projeto de marcenaria. Porque são itens que ele desconhece, mas que ele quer que eu entregue. Ele quer que eu entregue a praticidade, a funcionalidade e a durabilidade de um móvel, além da estética. Ele quer isso. Então, isso é o que a gente tem que entregar independente do pedido inicial do teu cliente. Independe, gente. Se o cliente pode pedir o tudo de laca, ripado, pode usar do que for, mas se no dia a dia aquela marcenaria não for prática para ele, não for usual, não atender naquilo que ele quer, ele não vai gostar. Não vai ser o que ele quer. Então, essa é a leitura que a gente precisa fazer. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. E esse é o tamanho da responsabilidade que nós, arquitetos e designers, temos ao projetar marcenaria. A gente tem entregas a fazer para o nosso cliente que nem ele mesmo sabe que ele quer aquilo. Mas ele quer e a gente vai entregar. Mas eu só entrego se eu faço um checklist muito bem feito e se eu sou minuciosa, caprichosa e criteriosa no meu desenvolver projeto de marcenaria. Se o meu projeto é detalhado, pensado nesse nível de cuidados, né, de itens e de pormenores. É assim que a gente cria, soluciona e entrega aquilo que o cliente não contou pra gente. E que no final, quando a gente entregar tudo, ele vai contar. Depois que a gente entrega tudo, que tá tudo pronto, que tá tudo feito, aí ele conta. Mas aí a nossa bola de cristal já entrou em funcionamento, já foi visto o que ele queria, a gente já executou e tá tudo bem. Então, gente, isso era o que eu queria falar com vocês no vídeo de hoje. Era o que eu queria passar para vocês, que vocês compreendam a atenção que nós precisamos ter ao projetar, que vocês compreendam que o cliente nem sempre fala tudo o que ele quer e o que ele está pensando para a gente. E é função nossa, do arquiteto e do design, extrair, né? Tirar dele todas essas informações.
Através de conversas, através de observação, através da interpretação das referências que ele traz, através do jeito dele viver, daquilo que ele faz, da atividade dele, da família dele. Então, essa é a função que a gente tem e é como a gente consegue entregar aquilo que nem ele sabe que ele queria que a gente entregasse. Apliquem essas dicas. Passe a partir de hoje no teu escritório, no teu modo de projetar. Não demora nada, gente, é super fácil. Se você está na frente do teu cliente conversando com ele, ouve ele. Para ouvir o que ele tem a dizer e começa a interpretar se ele realmente o que ele está falando condiz com o que ele quer, com o estilo dele. E começa a levar essa observação, essa leitura para dentro do teu projeto. E me conta se não vai fazer uma mega diferença. Se você não vai acertar assim na veia o projeto, a sugestão que você passar para o teu cliente, assim, logo de cara. Me conta, porque eu tenho certeza que vai dar certo. Bom, gente, o vídeo de hoje era sobre esse item. Espero que vocês tirem muito proveito. E quem não se inscreveu, eu sugiro que se inscreva para que você ative as notificações e fique sabendo sempre das novidades quando elas entrarem no nosso canal, tá bom? Tchauzinho, gente!